Infelizmente, as notícias não são boas para quem quer comprar um imóvel no próximo ano. Olha só, estou gravando esse vídeo no finalzinho do ano, um dos últimos vídeos que eu estou gravando, provavelmente ele vai no ar, né, no começo do ano, e essa análise que eu estou fazendo aqui, infelizmente, ela pode perdurar por um bom tempo, galera. Por quê? É muito cíclico a economia e os financiamentos dependem fortemente da economia. Inclusive, a gente vai simular na prática, né, o que eu entendo que será um cenário viável para o próximo ano, em termos de taxa de juros de financiamento. A gente vai tentar estudar aqui estratégias para pagar menos juros, mas antes disso a gente precisa entender como que o cenário dos financiamentos imobiliários funciona no Brasil. Olha só, primeira coisa que a gente precisa entender, tá, é a taxa de juro básica do Brasil, a Selic, né? E vai ter uma reunião agora nos próximos dias 10 e 11 de dezembro, e a expectativa não são nada boas, tá? Aqui, em resumo para vocês, olha só. Atualmente a taxa Selic está em 11,25, tá? A expectativa é que ela chegue a 11,75. Inclusive, alguns especialistas cogitam que ela possa chegar em 12%. Então, quer dizer, né? A tendência é de subida. A gente não sabe, no médio e curto prazo, se isso vai continuar subindo. Quando essa taxa sobe, infelizmente, as taxas dos financiamentos também sobem. Tá? A gente já vai para a prática, então, estudar os cenários aqui. Primeiro, antes de a gente simular um financiamento na prática, vamos entender como que funciona aqui de acordo com a renda da pessoa. Por quê? A taxa Selic por volta de 12%, fora do programa Minha Casa Minha Vida, dificilmente você consegue uma taxa muito abaixo de 12%, tá? Eu vou colocar uma taxa de 12% porque em alguns casos, alguns bancos podem colocar essa taxa de juros até sendo superior à Selic. Alguns um pouquinho mais baixo, mas ela deve ficar muito próxima da Selic porque historicamente é assim que se comporta os juros de financiamentos, tá? Principalmente fora do programa Minha Casa Minha Vida. Então, eu já vou até colocar aqui para a gente trabalhar com essa taxa de mais ou menos aqui 12% de juros ao ano. Tranquilo? Então, veja bem, se a gente quiser, né, financiar um imóvel, a primeira coisa que a gente precisa saber é a renda. Vamos supor que um casal, né, um dos dois recebe renda de 5.300 bruto e o outro renda de 4.700. Então aqui a gente tem, ó, até coloquei um zero a mais, a gente tem uma renda familiar de 10 mil reais somados, tá? E aí, essa família, ela pode pagar de prestação 3 mil reais. A planilha, né, já trouxe aqui pra gente, a nossa calculadora de financiamentos e empréstimos, já trouxe. 3 mil reais é o valor máximo de prestação que essa família pode pagar. Então nós vamos repetir esse valor aqui embaixo, 3 mil reais. E essa pessoa, né, ela vai fazer um financiamento de longo prazo, porque a taxa de juros está alta, para que ela consiga financiar um valor mais alto. Eu vou colocar o máximo de tempo que os bancos têm feito, que seria 420 meses, né, 35 anos. E aí o saldo devedor a gente deixa em branco. Por quê? Porque é a planilha que vai calcular para a gente, porque é o melhor dos cenários que a gente quer. A gente quer ver quanto que a gente consegue pegar no banco. Então veja, o máximo que essa família consegue financiar hoje dentro desse cenário é 310 mil reais. Então assim, qual que seria, tá, a minha sugestão é tentar esperar um pouco, tá, se você puder, para você tentar negociar melhor essa taxa de juros, porque imagina o seguinte, imagina num cenário que daqui 2 anos, por exemplo, você consiga pegar uma taxa de 9%, olha o que vai acontecer, você consegue financiar quase 100 mil reais a mais, tá vendo? Ou se você quiser financiar o mesmo valor, obviamente a sua prestação vai abaixar. Então, quanto menor a taxa de juros você conseguir negociar, melhor. Eu, por exemplo, consegui negociar uma taxa lá em 2020 de 7%. Olha só, nesse cenário aqui, olha o tanto que muda. Então, veja bem, tudo pode mudar. Agora, é claro, nem todo mundo consegue esperar. Às vezes você tem a oportunidade de comprar o imóvel agora, né? E é para você também que eu vou falar. Se você pode esperar, ótimo, né? Continue aqui comigo que tem muita coisa boa nesse vídeo, muita coisa técnica de forma simples que você possa entender, mas também para quem precisa financiar e vai ter uma taxa de mais ou menos 12%, a gente pode bolar estratégias aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, ó, né, nesse cenário aqui, você consegue financiar 310 mil, só que tem um problema. A Caixa Econômica, ela só financia, no momento atual, 70%. Isso tem a ver também com a taxa de juros alta. Então a Caixa está passando por uma espécie de crise ali nos financiamentos e ela só está financiando 70% do valor dos imóveis. Então, se você quiser financiar isso tudo, ó, 310 mil, eu vou dividir por 7 e multiplicar por 10. Você consegue comprar um imóvel, então, de 442 mil reais. Porém, você vai ter que dar uma entrada muito gorda. Vocês estão entendendo? Você vai financiar isso aqui, mas isso aqui é 70%. Então, 443 mil, vamos arredondar, né? Menos 310 mil.
Então você vai ter que dar uma entrada, olha só, de 133 mil. A gente sabe que muita gente não tem condição de dar essa entrada. Então se você der uma entrada menor, você vai financiar um valor menor também. Vamos simular hoje aqui uma situação diferente, tá? Um pouco menor, porque pouca gente vai ter esse valor. Vamos supor que você quer comprar um imóvel de 300 mil reais. 300 mil reais, tá? Um pouco mais baixo do que isso aqui, tá? 300 mil reais. E aí, vezes 0,3, você vai ter que dar de entrada 90 mil. Então, quanto que você vai financiar efetivamente nesse imóvel? 210 mil. Vocês concordam comigo? É o valor financiado. A taxa de juros é aquela que a gente combinou e você vai pagar o número de prestações, 420 prestações. Eu vou optar pelo sistema Price hoje para a gente fazer a simulação, que é aquele que todas as prestações são iguais. Tranquilo? Então a gente vai agora, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai entender quanto que a gente pagaria nesse financiamento aqui de longo prazo. Vocês vão ver que é muito. 2.031,11 vezes 420 deu 853 mil reais, tá? Só do financiamento. Lembrando que você deu 90 mil de entrada. Então, esse financiamento está saindo a quase 1 milhão. Vocês não estão entendendo errado. Nós estamos falando de quase 5 vezes o valor inicial. Quase 5 vezes o valor inicial que você financiou no total que você paga. É muito juros. Naim, o que a gente pode fazer aqui? Ó, uma coisa interessante para você que precisa fazer o financiamento com taxa de juros alta. Primeira coisa que você pode fazer é acompanhar a economia, principalmente aqui no meu canal. Então já se inscreve, sempre que tem notícia eu trago notícias atualizadas. Então é importante você acompanhar as notícias, porque se a taxa de juros abaixar, você consegue negociar com o banco ou até trocar de banco. Porque pensa o seguinte comigo, você pagaria aqui, ó, 943 mil reais. E se você consegue reduzir essa taxa aqui de 12% para 8%, imagina que a economia melhore muito. Olha só o que aconteceria. Nesse caso, você teria uma prestação agora de 1.449,16. Multiplicado pelos 420, olha, 600 mil, mais os 90 mil que você deu de entrada, olha só quanto que deu, deu 700 mil. Mesmo assim, a gente está falando de 250 mil de diferença. É claro, né? Você vai fazer isso no meio do percurso, daqui 2, 3, 4 anos, então você já vai ter pagado um pouco mais aqui. Então, vai dar ali uma economia de, certamente, mais de 200 mil mesmo assim. Entende? Então, isso é uma possibilidade importante. A outra possibilidade que você não pode desconsiderar é as amortizações extraordinárias. Galera, o impacto disso, tá? Para quem não sabe o que é amortização extraordinária, é antecipação de valores. E isso é um direito do consumidor. O Banco Central tem a resolução 3516 que trata desse direito. E quando você faz uma amortização extraordinária, nada de juros é cobrado proporcionalmente ao valor que você pagou. E essa planilha, ela faz exatamente isso, porque muita gente leiga por aí e fala assim, paga a primeira e a última. Não existe isso, galera. Existe um recálculo matemático, um recálculo financeiro que o banco faz quando você antecipa valores. Inclusive, na Caixa, você pode antecipar R$10, R$20, R$100, por exemplo. A maioria dos bancos não coloca limite mínimo, valor mínimo. Você antecipa qualquer valor, então não existe pagar a primeira e a última. Na prática, é feito um recálculo. E a boa notícia é que é muito melhor do que pagar a primeira e a última. E essa planilha, ela foi pensada para isso. Ela faz todo o recálculo para você e te dá uma previsão de quanto que você consegue economizar no longo prazo, para você e sua família se planejarem, tá? E montarem uma estratégia de quitação antecipada do financiamento de vocês. Eu vou mostrar isso e eu vou corrigir aqui a taxa de juros que a gente combinou de 12% inicial, né? E aí o que eu vou fazer, galera? Eu vou simular o seguinte, ó. A sua prestação aqui, ela já está alta, né? R$2 mil. Então a gente estava pensando num cenário de uma família que tem salário de R$10 mil. Então, não dá para a gente comprometer demais essa prestação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma prestação aqui, tá? De R$1.000. Uma antecipação de R$1.000, na verdade. Então a família que tem uma renda de 10 mil, ela vai comprometer ele 30% com o financiamento. É totalmente possível, totalmente dentro da realidade. Então você está pagando 2 mil de prestação desse financiamento, você consegue, muito provavelmente, muitas famílias conseguem, né, dentro dessa realidade aqui, porque eu também não quero simular algo que não seja factível, né? É claro que eu estou fazendo uma simulação aqui para uma família de 10 mil reais, mas lá no nosso curso, né, de como pagar menos juros, essas planilhas estão bem explicadas lá, você tem acesso a todas elas, tá? Tem aula detalhada de como pagar menos juros. E esse curso, ele serve tanto para quem tem renda baixa quanto para quem tem renda alta, é para todo mundo, né? A ideia é democratizar, né, o entendimento dos juros no Brasil, a gente usar os juros ao nosso favor. Então, já antecipando para vocês, eu ia falar no final, mas já falando de uma vez, esse curso de como pagar menos juros no seu financiamento, com acesso a essas planilhas que a gente está usando aqui e outras, está na descrição desse vídeo com 50% de desconto. Mas vamos focar aqui, eu vou considerar uma antecipação de valores de R$1.000 todos os meses, ó.
Eu vou arrastar para o lado para vocês verem o que acontece. O nosso simulador, ele recalcula para a gente a quantidade de parcelas, né? Então, quando a gente antecipa um valor, como eu combinei com vocês, como eu expliquei para vocês, né, o financiamento ele é todo recalculado. Então, automaticamente, a quantidade de parcelas ou o valor das parcelas é alterado. E isso quem decide é você junto ao banco. A gente explica lá no curso também. Mas, de modo geral, é mais vantajoso optar pela redução da quantidade de parcelas. Porque, matematicamente falando, isso traz menos juros, menos tempo pagando juros e automaticamente mais dinheiro no seu bolso e menos dinheiro no bolso do banco. Observa que a quantidade de prestações vai reduzindo muito rápido, ó, e a gente conseguiu quitar a nossa dívida nessa prestação aqui. Vamos ver que prestação que é. 114. Agora, vocês vão se surpreender com a conta que eu vou fazer aqui, galera. Ora, eram 420 meses. Eu quitei em 114. Eu deixei de pagar 306 meses. Vocês entenderam, galera? Pagando o equivalente a 50% do valor da parcela que você já pagava, você economizou quase 30 anos. 30 anos são 360 meses, quase 30 anos, 26 anos mais ou menos, para arredondar. É muito tempo, galera. Então, o impacto positivo no seu bolso ele é muito grande. Agora a gente vai fazer as contas para ver em termos financeiros. Porque essas 306 prestações que você deixou de pagar, elas eram de R$ 2.031,12. Então, a gente está falando de uma economia de R$ 621 mil. Sendo bem justo, eu vou subtrair aqui 113 mil, porque a gente antecipou 113 meses R$ 1.000. Então, a gente está falando de uma economia de R$ 508 mil. Mais de R$500 mil, tá? Então veja bem, o cenário que a gente pegou que foi o pior possível, economia ruim, taxa de juros altíssima e mesmo assim a gente bolou uma estratégia, tá? De pagar menos juros fazendo amortizações extraordinárias. E na prática, no seu financiamento, que eu sei que você vai adquirir o curso, você vai clicar no link da descrição para ter acesso a essas planilhas, para ter acesso ao meu conteúdo exclusivo que vai te guiar a realmente pagar menos juros, investir na sua família. Eu tenho certeza que você vai estar lá, eu te espero lá, o link está na descrição com 50% de desconto. Então você imagina juntar essas amortizações extraordinárias com a outra situação que eu mostrei para vocês também, que é a negociação de juros, é acompanhar o mercado e tentar ainda reduzir essa taxa de juros daqui a alguns anos. Então existem diversas estratégias que vocês podem adotar, tá, para pagar menos juros, porque ninguém merece morrer de pagar juros para o banco. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Não sai desse vídeo sem clicar na descrição para fazer sua inscrição no nosso curso de como pagar menos juros nos financiamentos e ter acesso a essas planilhas. Eu te espero lá. Também deixa seu like, se inscreve aqui no canal, porque como eu disse, é importante acompanhar a economia, mesmo que você já tenha feito o seu financiamento. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo e valeu!